Olá, amigos. Aqui estamos nós para a continuidade do nosso estudo. Vamos continuar o capítulo 2 do livro Brilhos de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde nós estamos aprendendo muito com André Luiz, continuando, o aprendizado. Esperamos que vocês estejam também aproveitando como a gente. Não é isso, Márcia? Tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? Olá, amigos. Então, sejam todos muito bem-vindos, à continuação do nosso estudo. Nós estamos, como Thelma falou, no capítulo 2, que é no Santuário da Bênção, que é um local onde eles recebem a visita de planos bem mais altos, que vão realmente abençoar essas equipes socorristas que vêm à crosta da Terra. Então, nós vimos que nós temos 3 equipes lá, a da Semprônia, com 12 pessoas que vão socorrer crianças órfãos, que esse trabalho é todo junto aos encarnados. Temos a equipe do Nicanor, que vai atender aos hospícios, na época, chamados, aos loucos. Hoje em dia nós temos outras terminologias, mas naquela época eram os nomes que se colocavam. E temos a equipe do André Luiz, que é chefiada pelo Jerônimo. Então, essas 3 equipes foram a esse Santuário da Bênção para realmente receberem, para fazer uma prece, para pedir orientação, amparo para os trabalhos que eles iam executar. Nós sabemos, lembrando aqui, que a equipe de André Luiz vai vir à Terra para ajudar na desencarnação de 5 companheiros. Então, nós já falamos, a primeira parte desse capítulo, o foco foi mais na questão da palavra, da força que as nossas palavras têm e do cuidado que nós temos que ter. E agora, essa segunda parte, o foco vai ser com um dos trabalhadores da equipe do Nicanor, que é o Barcelos, que foi, vamos dizer, um psiquiatra na época de encarnado e que ele se dedica, quer dizer, acredito que tenha sido, aí se dedica aos estudos da psiquiatria já no plano espiritual. Então, ele vai falar para nós dessa relação com esse local que eles vão visitar e em relação aos chamados loucos, que nessa época era o nome que se designavam a essas pessoas com esses desequilíbrios do psiquismo. Então é isso, nós vamos ver agora Barcelos falando para nós. E nós vamos ler, vamos continuar a leitura, que ele já começou aí se apresentando, falando como era a visão dele antes de estar no mundo espiritual, e ele disse no último slide, que ele admirava a doutrina de Freud, Então, agora ele vai continuar contando para o grupo ali, que é mais ou menos 20 pessoas, trazendo os seus conceitos, os seus ensinamentos. E aí ele continua narrando, dizendo que ele, impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis, sob a minha observação direta e apaixonado pela solução dos problemas, dos profundos enigmas que envolve a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas no círculo dos fenômenos em exame. É bem interessante essa colocação dele, porque ele está falando ali, apresentando o quadro de um estudante, Um estudante no mundo terreno, aonde ele ficava ali apaixonado por aquela matéria, que é a psicanálise, que apresentava para ele um mundo novo, mas ele não conseguia entender as questões, digamos, espirituais, que é onde estão as causas, não é isso? Quer falar um pouquinho, Márcia? Não, é isso mesmo, quer dizer, ele agora ele começa ali falando para nós, como você disse, Ele era bem ligado aos estudos de Freud, e aí quando ele vai para o mundo espiritual, ele começa a ter um novo olhar sobre esse processo. E aí ele continua ainda se apresentando, discípulo espontâneo e distante do eminente professor Freiberg, somente aqui pude reconhecer, quer dizer, aqui no mundo espiritual, ele pôde reconhecer os elos que faltam
ao sistema de positivação das origens de psicose e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa, quer dizer, do passado dessas experiências. Quer dizer, ele fala que todos esses complexos, né, todas essas patologias, complexo de inferioridade, recalque, libido, emersões do subconsciente, não acontece num curto espaço de tempo de uma única existência. Quer dizer, não aconteceu agora nessa existência, não foi criado agora, isso já vem do passado, né? De outras experiências que o espírito, a gente, só para lembrar, que vai sendo acumulado ali na sua memória, né, espiritual, na memória perispiritual, que está lá no corpo espiritual, e nada é perdido. Todas as nossas emoções, todas as nossas vivências estão ali, né, fragmentadas. Ele vai falar ainda mais na frente sobre isso. Então, na existência atual, aflora, de acordo com as questões dos impulsos, né, que são os convites dessas circunstâncias, afloram ali, até mesmo por uma questão de necessidade do espírito passar por aquela experiência, né? São as deficiências mentais, né? Então, E aí ele fala, muito então, lindo esse assunto. Ele fala que ele é um discípulo espontâneo no caso de Freud, né? De Freud, porque ele era um eminente professor de Freiberg, da onde ele nasceu, mas que Freud desencarna em 1939, né? Mas deixa um legado incrível nisso. Sim, Mas com quando certeza. ele vai, né? Quando ele volta para o plano espiritual, o Barcelos, aí ele entende porque, na verdade, tanto Freud como os outros, né, pensavam que tudo nascia e morria aqui, né, todos esses complexos, recalques e tudo tinha a ver com a nossa essa única existência. E aí ele diz, né, que só quando ele volta para o mundo espiritual ele percebe que isso pode ter tido início em experiências passadas. Né? Freud trouxe esse conhecimento dos níveis de consciência, mas com base, né, na única existência, né? Então, Exatamente. seria quando o espírito desencarna, tudo aquilo desaparece. E não, isso a gente vê com a doutrina espírita que não é assim, né? Continua lá nos recessos da alma, nos escaninhos da alma, aquelas dores, aqueles complexos, aqueles recalques, e vem aflorar de acordo com essas necessidades espirituais, de expurgar aquelas dores, né? De tratar aquelas dores. E aí tem as doenças mentais, né? E aí ele vai falar, né, a subconsciência, que é o subconsciente, que é um dos níveis que Freud trouxe, né, o conhecimento, a colaboração, a grande colaboração dele, né, que ele fala desse porão, que é a subconsciência, é aonde estão todas, o subconsciente, né, aonde estão todas as nossas memórias perispirituais, como se fosse um porão da individualidade. Lá estão guardados essas reminiscências aí do passado. Então, ele diz que a subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos, tendências, que não se projetam na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada do tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes, depois da utilização de vários corpos. Então, aí fica bem claro para nós, né? Que, de acordo com as vivências que a gente vai tendo, Márcia, a gente vai também somando essas experiências. Se elas são se elas são classificadas nessa linha aí de recalques, de dificuldades, elas vão somatizando. Você imagina, né, até chegar ao ponto do espírito ter que reencarnar com uma deficiência mental, uma dificuldade
ligada aí à questão do passado, né? E a gente lembra aqui, quando ele fala que a subconsciência, a Thelma está falando aí, né? É o porão dilatado das nossas lembranças. No próximo livro, no livro número 5, que é o No Mundo Maior, André Luiz vai falar sobre a casa mental. Isso. E aí ele vai tratar desses níveis, né? Da subconsciente, o consciente e o superconsciente, né? Então, é interessante porque a gente vê como o André Luiz também vai levando a gente como se fosse um professor, né? A começar refletir, né? a refletir, a começar a aprender algumas coisas, e aí depois ele vai aprofundando os assuntos. É bem interessante. Isso mesmo. E isso é importante. Quem quiser até antecipar esse entendimento, podemos consultar esse livro, né? Se não me engano, é o capítulo 3, que ele fala da casa mental, é bem interessante. Então, o conhecimento nunca é demais, né? Então, ele vai continuando aqui falando, inclusive ele disse aí, depois da utilização de vários corpos, ou seja, depois de muitas vidas, né? De muitas existências. E com essa explicação fica bem mais claro, né? E ele continua explicando que faltavam, pois, as teorias trazidas por Freud e os seus continuadores. A gente vai ver o próprio Jung ali, né, que também dilatou os seus conhecimentos e as suas colocações hoje, através de Joana de Ângeles, que ele traz aí grandes conhecimentos do mundo espiritual, porque ele estudou lá no mundo espiritual sobre essas questões, assim como o Barcelos está falando, né, tendo outra visão. Então, e outros continuadores, né, que trouxeram esses princípios reencarnacionistas, a noção, né, dos princípios reencarnacionistas, e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico, ou seja, no corpo vulgar, e quase que invariavelmente no corpo espiritual pré-existente. Perispiritual, né? Perispiritual. Portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. Esses distúrbios, às vezes, acompanham o espírito por várias reencarnações. E a origem pode ser várias, né? E hoje, Márcia, a gente vê tantas situações que são manifestadas por esses distúrbios, hoje a gente pode chamar os transtornos mentais, né, que hoje a classificação mais moderna é essa, né, transtornos mentais. E eles existem, pré-existem na memória perispiritual, que é o nosso corpo espiritual, onde, como nós já dissemos, vai armazenando ao longo de toda a nossa existência. E isso é muito interessante, né? Leon Denis também estuda isso, lá no capítulo das reencarnações sucessivas, né? Ele vai falar muito sobre isso, apresentando estudos lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se não me engano, é o capítulo 16, né? E ele fala muito sobre isso, ele traz estudos, ele traz comparações, tudo comprovando essa existência da memória perispiritual, que está ali registrando desde a nossa criação. E isso é maravilhoso, né? Como se fosse uma caixa preta. A gente tem o nosso computador, que ali a memória, né, que está ali, ela vai sendo organizada, que a gente abre as caixinhas e elas não se misturam, né? A gente tem várias pastinhas no nosso computador. E assim é o nosso cérebro, né? A nossa memória perispiritual, né? Elas não se misturam, elas emanam quando é preciso, e quando elas não é necessário, elas ficam armazenadas. Mas não quer dizer que elas desapareceram, por isso que se chama o porão, né? E ali elas reverberam, né? E a gente tem uma situação muito interessante, por exemplo, às vezes a pessoa tem um comportamento
um pouco esdrúxulo, que a gente se pergunta, poxa, de onde ele tirou isso? Né? De onde saiu isso? Desse porão. Né? Alguns comportamentos, algumas situações que a gente não imagina. Então, é apaixonante mesmo esse assunto. Né? E aí é interessante isso, né, que ele fala que faltavam a Freud e aos seus seguidores, como falta nos dias de hoje, não Isso, só antigamente, o conhecimento dos princípios reencarnacionistas isso. e do corpo perispiritual Perispiritual. pré-existente. Então, são os Isso. dois itens que ele fala, quer dizer, que se hoje, os médicos de hoje, os psiquiatras, os psicanalistas, os psicólogos, soubessem dessas existências, tenho certeza que tudo isso teria uma nova visão. Né? Mas hoje a gente já vê muitos Muitos profissionais médicos, muitos. nessa área voltados, os próprios psicólogos, né, voltados para essa questão do transpessoal, né, da Isso, questão da da psicologia, espiritualidade, da da existência. espiritualidade, né, Não, vendo hum, essa matéria maravilhosa que, ajudada pelos espíritos, chegam até nós, né? Esse conhecimento. uhum. E que vai ajudando esses companheiros que trazem esses transtornos. Né? Então, aí ele fala, né? As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por César Lombroso, né? O nome primeiro dele é Cesare Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidades, muitas vezes lamentável e perigosa, representam modalidades de patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe, em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Então, a gente vê, né, os psicopatas, esses casos mais graves, esses crimes que são praticados com aquele cuidado, né? A gente vê isso tem em alguns filmes, mas a gente sabe que isso existe na vida Real, na né? nossa vida, né? Na vida real. Então, são situações, né, que vêm acompanhando o espírito de muito longe, devido a essa ignorância, devido ao relaxamento da questão moral. Né? E aí ele continua: estabelecera-se entre nós uma pausa feliz que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara, em benefício da minha própria iluminação. Quer dizer, agora é André Luiz É o André falando, né? Luiz que está chamando a nossa Isso. atenção para ele também, né, Márcia? Porque ele, como médico, ele não vislumbrava isso. E aí ele diz, né, recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana, que não era a área dele não era a psicologia, nem a psiquiatria, e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, a se socorrerem de minhas pobres noções de medicina, não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Então, a gente vê aí a obsessão que graça nos séculos, né? Presente nos séculos, levando esses indivíduos ao sofrimento, às dores, à repetição de reencarnações dolorosas, né? Por essas questões. E a gente vê aqui André Luiz, né, ele falando, quer dizer, já André Luiz já viveu nessa época de... Mas antes que esse livro foi escrito em 1945, e André Luiz já estava desencarnado, a gente não sabe há quanto tempo, né? Muito tempo. Então, há bastante tempo. Então, mesmo nessa época, já era muito escasso os conhecimentos. Então, e ele nem tinha noção, ele não era a área dele, né? Então, mas assim, como a gente não tinha tantas especialidades, o médico era procurado, né? Então ele também era procurado para ajudar nessas questões dos quais ele também não tinha conhecimento. Né? É verdade. Naquela época, o médico, a medicina não tinha essas especializações, né? Um médico atendia a várias especializações, né? Era o médico da família. Então,
Hoje nós temos, né, diversas especialidades, onde cada um estuda o seu foco, né, a sua especialidade. Exatamente. Vamos lá, então. Então ele fala, né? Eram maníacos, ele ainda é o André Luiz, maníacos, histéricos, esquizofrênicos de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Haviam devorado os ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum, substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer o bálsamo curativo, indicando o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas pelos médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele. Ele vai continuar falando. Mas é interessante a gente comentar essas questões que ele traz aqui, porque esses conhecimentos que Freud trouxe, né, e outros companheiros, eles tratavam o corpo, mas não tratavam a Exatamente. alma, né? E descobria ali a ferida, mas não passavam Não sabia a cura, né? a Como é que cura faria? para ela, né? E isso é a obsessão. E eu me lembrei, Márcia, do Dr. Bezerra, sabe? Eu sempre gosto de citar que ele teve um filho com transtornos mentais, né? E Uhum. ele, como médico já experiente, ele foi estudar sobre isso, né? Ele tem um livro muito interessante, que é A Loucura sob Novo Sob novo Prisma, prisma. que foi editado para ajudar as pessoas que passam por essas questões. Esse filho dele viveu sob um processo obsessivo muito grande. E quando os médicos disseram para ele que ele tinha um problema mental, ele, ao invés de ficar desesperado, ele vai se debruçar para estudar a loucura e entender, aí no caso, a obsessão, né? Porque ele descobre que a maioria desses doentes são obsediados, né? E vice-versa. É claro que existe aí as questões físicas, o Isso. corpo, né, lesado, mas existem as questões espirituais que são as obsessões, né? É, Gravíssimas. e assim, quer dizer, a gente não generalizando isso, né? Sabendo que muitas Sim, coisas podem ser questões que do passado nós trazemos, né? Então, é isso. claro, e são questões muito sérias, né? Que É, nós não devemos estar pensando que vai ser tratada com um passe, que vai ser tratada na casa espírita. Elas têm que ter a intervenção de um profissional para a ajuda, né? Agora, a ajuda espiritual também é benquista, né? Bem-vinda. e é importante a gente lembrar isso, quer dizer, ajuda espiritual, não é que não vai adiantar, mas assim, é bom estar na casa espírita ou outra tomando água fluidificada, tomando passe, mas é importante estar com um tratamento psiquiátrico e é importante estar com um tratamento psicológico, porque se o fundo dessas questões está na moral, nesse nosso psiquismo, há que não somente tratar com remédio, a gente tem que falar, tem que conversar, tem que saber do que. Então, nós temos que ter esses profissionais da psicologia, da terapia, de outras questões, para poder, quer dizer, fazer um tratamento como um todo, da parte espiritual, da parte física e da parte emocional também, Isso, não é? multidisciplinar, né? E isso é muito Exatamente. importante, porque hoje a gente vê aí os quadros de depressão, os quadros de ansiedade, né? Gravíssimos às vezes, que a pessoa chega ao suicídio, chega a desistir da vida, e são situações que não são tratadas somente com água fluidificada, somente com passe, ele há de ter um profissional envolvido. Mas que bom que esse profissional saiba dessa existência da alma, né? Que saiba da imortalidade da É, alma para fazer um seria o trabalho, ideal. o
o ideal, né? E é isso que ele falou ainda há pouco, né? Se todos os médicos, o André está falando, né? Se os médicos soubessem, todos eles já soubessem, mas vai chegar um tempo que vai acontecer isso, né? Exatamente. Tratar não a doença, mas o doente. E agora Barcelos continua falando para a gente, né? Isso, aí Barcelos diz: tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve um enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Ele fala mais ao trabalho dele, né? Como ele não atua direto naquele que está doente. Ele vai tratando de inspirar os médicos para que eles possam perceber essas questões naquele paciente antes que aquilo ali já vire um caso sem uma Caso desarmonia gravíssimo. psíquica e de que fica muito difícil se restaurar. Então, ele diz que ele trabalha assim, inspirando os médicos para que eles possam perceber e ter tratamento a tempo, antes que as coisas fiquem difíceis, né? E você Ele citou fala que aí, antes do desequilíbrio completo, né? completo, você citou aí o livro Libertação, tem um trecho lá onde justamente os médicos vão inspirar, é claro que os obsessores impedem, mas eles vão inspirar ao médico que está atendendo a Margaridinha a dar um direcionamento ao tratamento que ela precisa, né? Que ela também, os espíritos estão fazendo com que ela fique com problema mental. Então, a gente vê aí que ele está falando uma realidade, né? Então, os espíritos inspiram os médicos. E tem acho que é no livro Os Mensageiros, o André Luiz, o instrutor, acho que o instrutor fala, né, que se os médicos soubessem, né, Exatamente. a possibilidade que eles têm dessa interação com o plano espiritual, né, eles talvez se dedicassem mais à sua profissão, à sua tarefa, né, porque é uma E fala tarefa se os médicos, abençoada. se os médicos orassem, né? Porque você cria Orassem, essa né? Você vê comunicação. numa sala cirúrgica, né? Como devem ter ali espíritos ajudando aquele médico, É, principalmente quando o médico vamos dizer assim, voltado para a espiritualidade, né? Ele recebe esse amparo, né? Esse socorro. E os outros que isso. não são, também, porque depende ali da necessidade, né? Os espíritos Os intervêm. livros do. Tem um livro do Dr. Paulo César Frutuoso, que ele Isso. tem o depoimento de uma médica, que ela tem essa visão do plano espiritual quando ela Uhum. está em cirurgia. O número de médicos no plano espiritual é sempre muito maior dentro de uma sala de Verdade. cirurgia ou qualquer outro local. E a gente lembra também do livro que a gente acabou de estudar, Entre a Terra e o Céu, no atendimento tanto a Zulmira, a mãezinha de Júlio, ao próprio Júlio, do qual, quando o médico chega, os benfeitores tentam ali já fazer, inspirá-lo naquilo que precisava ser feito. Então, isso Uhum. acontece dentro da nossa casa, acontece dentro do centro É. cirúrgico, acontece dentro dos hospitais, acontece dentro de uma consulta de psiquiatra, de psicanalista, de psicólogo, o tempo todo. Então, O tempo sempre todo. nós somos ajudados, né? É verdade. E aí ele continua dizendo: não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem intencionado, para que ele auxilie o provável alienado a tempo. Aliás, é uma pergunta. Uhum. Empregando a palavra confortador e o carinho, então acho que aqui
Eu não sei se é ele que continua, acho É que ele que sim, né? continua falando, é ele que Então, continua. ele pergunta, né, se não será, portanto, um grande trabalho nós orientarmos o médico que está bem intencionado para que ele possa auxiliar aquele paciente, aquele enfermo, a tempo antes, né, ali de chegar a um processo grave, empregando a palavra confortadora, o carinho restaurador daquele companheiro que também precisa desse acolhimento, né? E aí ele diz: incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser, relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores. Temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e a hiperemotiva, né? Englobando, respectivamente, a mania das perseguições, o delírio das grandezas, os desequilíbrios, as fraquezas morais, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos, as fobias, as crises de angústias, que esses últimos nós até já nos referimos, né? Que são os quadros de depressão, que cada dia mais a gente sabe que tem um grande número de depressivos encarnados, crises de angústia, né? As fobias, que são os medos, isso tudo são problemas, são transtornos que ele classifica aí dentro da questão das psicoses, né? O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos, que, como nós outros, antigamente só possuem o recurso de diagnosticar, de analisar as minudências anatômicas. Arabescos de ouro sob a areia do Saara não tornaria o deserto menos árido. Quer dizer, eles dão, a maioria, né? Ele fala aí, né? A definição de nossos amigos, como ele antigamente também fazia, né? Ou Então seja, ele dá o pensa, diagnóstico. Diga, Marta, mas é analisando as questões mais do corpo, né? Das do doente, minudências né? anatômicas, né? Aliás, da doença, E não a alma ali, né? Isso. E aí ele continua: assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e que lhe penetrem o coração, restaurando a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os momentos inferiores de si própria, mas também fornecendo remédio eficiente e salutar. Bonita a fala desse Barcelos. Barcelos, né, no sentido de estarmos dilatando o nosso entendimento sobre as questões do espírito, né? Então, a gente vê que muitos temas, muitos assuntos, só a reencarnação pode Vai explicar, né? poder explicar, né? Então ele Só. fala aqui, só as noções reencarnacionistas renovarão essa paisagem da nossa vida, né? Então, e aí que possa criar armas com que a gente vai poder batalhar esses estados inferiores de nós mesmos, né? Mas também ajudar a gente a ter esse remédio para as nossas questões, né? Porque temos que tratar a alma, né? As doenças estão na alma, elas se instalam na alma. Elas começam na mente, né? E estão lá instaladas e se sinalizam através do corpo, né? Mas, na verdade, elas estão lá instaladas no corpo espiritual. Faz muitos séculos, ele está contando, né? Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como cerca
como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. É um conceito reencarnacionista, né, E já trazido bem antigo. por esse filósofo, né, há já alguns séculos. Então, ele continua dizendo que falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros da humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário, em experiências e recapitulações diversas. Quer comentar? Não, eu acho que é isso, ele está só repetindo aquilo que ele já falou, né? Que falta a todos nós, em todos, não só na Não só os psiquiatria, na médicos, mas em psicologia, não todos só os nós. médicos, em todos nós. Se a gente tivesse essa noção, muitas coisas podiam estar diferentes, né? Até nas consequências dos nossos atos, se a gente sabe que tudo que a gente faz está regido pela lei de causa e Gerando uma efeito, consequência. uma consequência, talvez a gente não fizesse tantas coisas, né? É Então, eu acho que verdade. isso vale para tudo, né? Barcelos calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto, a que se dedicara fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Realmente, ele traz aí conceitos Uhum. que muito esclarecedor para nós também, que não somos médicos, mas que somos aprendizes aí da lei de causa e efeito, dos conhecimentos que a reencarnação nos traz, né? Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo as considerações, reconheço que o missionário do bem é sempre um semeador de luz onde se encontra. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom, após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão, aí ele continua o assunto, né? Entre agentes invisíveis e passíveis, pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. Aqui ele vai falar das questões, né, As que a questões gente já até falou, morais. das questões morais, mas dentro, aqui ele está colocando dentro, encarnado com encarnado, né? Uhum. Referimos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano O evolutivo. tratamento entre nós Aqueles que estão outros, né? aqui conosco, né? Então, ele falou, examinou alguns casos de obsessão entre desencarnado para encarnado. Ele fala aqui, agentes invisíveis e pacientes encarnados. Mas aí Uhum. agora pisamos no momento outro solo. Aí ele vai falar de ser esses entre os encarnados, de encarnado para encarnado mesmo, né? No círculo das recordações imprecisas a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e mulheres jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época,
malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Nossa, como tem coisas para nós estudarmos, né? Ele desvenda aí uma gama de temas, de assuntos, de aprofundamentos que nós precisamos de parar e refletir, né? É porque a gente vê que a gente vem com esse esquecimento, né? Mas o que ele está colocando aqui, que os antagonismos domésticos, quer dizer, essas questões domésticas, né, de se um contra o outro aqui, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposa e esposa, parentes e irmãos, resultam dos choques suscetivos da subconsciência, que de alguma forma a gente recapitula, como ele diz aqui, né? E acaba sentindo aquele mal-estar sobre aquela pessoa que está convivendo com a gente. Então, são parentes que às vezes a gente briga mais, e até dentro da nossa própria casa, né? Às vezes a gente sente essas diferenças, não que ame mais ou menos, porque a gente sempre ama um filho igual, mas às vezes o trato é diferente com um filho, com Trata outro diferente. filho. Então, às vezes são reminiscências que estão dentro de nós, como ele diz aqui, né? E que faz com que a gente tenha. Então, assim, esse é o nosso grande desafio, né? É. De tentar viver harmonicamente com essas nossas questões, porque com certeza em nossas famílias estão as nossas questões do passado, né? São os credores, né? Os credores É, do passado. E eles estão reunidos justamente na família consanguínea, como ele fala aí, que são os reunidos, né, pela consanguinidade. E a gente teve até exemplo disso naquele livro que a gente estudou, E a Vida Continua, onde ali no final, né, vão ser reunidos todos aqueles espíritos antagônicos entre si, que se odiaram, que ficaram sofrendo no mundo espiritual por muitos anos, né? E vão ser reunidos numa família novamente para estarem ali expurgando essas questões. E por isso que a gente vai entendendo, né, que as nossas famílias, elas não são perfeitas, elas são difíceis. Temos companheiros de exatamente. todos os níveis evolutivos ali encarnados, temos dificuldade, como você está falando aí, com um mais do que o outro, não conseguimos nos entender com determinado companheiro, né, porque logo nos estressamos. Isso aí é tudo tirado de lá do porão. São aquelas lembranças que submergem e nós não visualizamos a questão da causa, nem a cena, mas estão ali, né? Presentes, sendo obstáculos. Mas tudo isso, Márcia, é para a gente vencer esses obstáculos e aprender a Isso. amar, aprender a perdoar, que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Exatamente, é assim, e sabendo que nós podemos estar dos dois lados, né? Daquele dentro da mesma família, daquele que feriu e daquele que foi ferido. É, Então a gente alterna nesses papéis aí, porque a gente sabe que o é. passado de nenhum de Ora nós somos o verdugo, ora somos a é, vítima, mas, na verdade, se a gente pensar assim, nenhum de nós é vítima, né? Porque exatamente. hoje nós podemos estar como vítima, mas ontem fomos o verdugo. Então, é isso. Então, essa é a missão maior, né, o papel maior da reencarnação. Da É fazer com que a gente reencarnação. se ame, com que a É gente verdade. possa se libertar dessas amarras do ódio, da vingança, né? Então, por isso que a sabedoria divina é assim fantástica. Verdade. Identificando em si, quer dizer, o espírito, questões e situações íntimas inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses
em particular, são os pacientes que interessam mais de perto meus estudos pessoais, quer dizer, os estudos do Barcelo, né? Mas é interessante essa questão da loucura, porque nós temos que tratar os nossos conflitos, né? Os conflitos, eles existem em todos nós trazemos maior ou menor, em menor monta, né, esses conflitos, e é por isso que nós precisamos, às vezes, de um profissional, às vezes, de uma ajuda, para não chegarmos a esse ápice, né, esse agravamento das obsessões, da própria loucura, dos próprios transtornos, né, como hoje é chamado. E aí ele dá esse recado, né, nesse sentido, para os psiquiatras, neurologistas e todos os que trabalham nessa área, né, que se conservem em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica que e às rígidas... E não visualizem somente o corpo, né? Mas ali existe o espírito que traz as suas dificuldades, a alma, né? Exatamente, que ele pede aqui que não fiquem presos aos conceitos acadêmicos e essas rígidas convenções dos preceitos oficiais, que abram suas mentes, né, para a existência da alma, para a continuidade da vida, enfim, para a existência do perispírito. É disso que ele está falando aqui. Isso. Então, ele ainda explica que são as vítimas anônimas, esses que pensam assim, né, da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos de que loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidade. Quer dizer, se esses conflitos não são tratados, se essas desarmonias não são tratadas, a doença prossegue, né? Ignoradas, tão só porque lhes falta a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. E são muitos semelhantes casos angustiosos? André pergunta. E ele responde: ó, meu caro, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu sonora uma campainha singular, convocando todos ao imperativo da oração. E André termina dizendo que era preciso atender. E aí chegamos ao fim, né, do nosso capítulo 2, muito assim, saboroso, mas muito também pedindo de nós o estudo, né, a reflexão, aprofundamento nessas questões, todas essas questões levantadas aí por Barcelos, né? Exatamente, sabendo que todos nós temos dentro de nós essas questões, né? Então, tirar preconceito dos tratamentos, se tratar, buscar auxílio, né, auxílio espiritual, seja em que credo for, buscar auxílio de um psiquiatra, se a gente precisar, buscar auxílio de psicólogos, terapeutas, para que a gente possa ser ajudado de uma forma holística, como um todo, nos vendo como corpo, mente, espírito, né? Não nos vendo somente como um corpo físico. Então, nos vendo como um ser emocional também, né? Um ser moral. E, nesse sentido, a gente precisa saber que nós precisamos de ajuda, mas essa ajuda coordenada aí de amplos, né, como a gente fala assim, multidisciplinar, para que a gente possa se tratar, né? Então E é a gente isso. sabe... Ai, pensei que você tinha acabado. Não, pode falar. E a gente sabe que essa especialidade, às vezes, para uns, é um pouco caro, né, esse tratamento, porque são várias sessões, não tem tempo para acabar, mas existem os psicólogos, psiquiatras espíritas. Hoje nós já temos, né, através da ABRAP, né, é possível encontrar psicólogos, psiquiatras, marcar online, um atendimento online que é feito com todo carinho, né, coordenado por pessoas espíritas, conscientes, que podem nos ajudar de uma forma mais completa, né, unindo o lado espiritual, o lado emocional, o lado mental, trazendo a saúde
de forma integral para todos nós. É isso aí. Então, queridos, até o nosso próximo encontro na semana que vem, que possamos todos ficar na paz de Jesus. E até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser, com muita vontade de aprender aí com o André Luiz, essas coisas novas que ele nos estimula a aprofundar o conhecimento. Até lá, Márcia, até lá, amigos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.